Bill Kovac diz isso com pertinência. Se começarmos pelos valores e propósitos, iremos verificar que, ao final, as pessoas precisam mais da informação do que o governo precisa que ela fique secreta. Aqui, gente, eu poderia abrir um longo capítulo sobre a ideia de segredo de Estado nos nossos dias. Muitas vezes, alguns governantes ou algumas autoridades, às vezes alguns senadores, invocam a reserva do segredo de Estado. O segredo de Estado muito dificilmente pode ser sustentado nos dias de hoje. Não há matéria de Estado que não possa ser discutida em público e que não deva ser discutida em público. Claro que existem exceções, mas nós ainda temos muito para avançar em cima do que não é exceção. E os conflitos, normalmente, que se estabelecem em situações típicas de países da América do Sul, para não generalizarmos demais, tem a ver com o conforto do segredo invocado por alguns governantes e tem menos a ver com a necessidade estratégica de segredo de Estado. Na internet, essas regras não mudam, pelo contrário, a inobservância dessas regras se tornam mais agressivas e mais intoleráveis, porque na era digital, o cidadão tem condições de chegar à informação que ele precisa ou de chegar diretamente ao obstáculo que o separa da informação que ele precisa e a qual ele tem direito. Existe, com efeito, um ambiente em que muitas vezes a pergunta, o jornalista ainda é necessário? Parece uma pergunta muito pertinente. E eu diria, ela é uma pergunta muito pertinente. Existe lugar para o jornalista? Existe lugar para o jornalista. Mas cabe àqueles que se ocupam do jornalismo fazerem valer. Cabe a eles fazerem por merecer ocupar essa função. Porque hoje a informação não depende do jornalista para circular. O público não depende do jornalista para ter acesso a uma fonte ou alguma coisa assim. Ou pelo menos depende menos. O jornalista sobreviverá e terá lugar se for capaz de enriquecer a informação que está em circulação, de ajudar a traduzi-la, explicá-la, dar o seu contexto, dar o seu sentido profundo. Essas coisas podem ser ocupação do jornalista. É o método jornalístico da verificação que me parece ser uma necessidade social. Como o Bill Kovac continua a resposta sobre o que nos torna, a nós jornalistas, especiais. Muitas vozes que procuram se afirmar, mas só o jornalismo isento tem condição de oferecer independência, isenção e a capacidade de discernir entre opinião e informação, em benefício do público. Isso aqui nos remete a uma questão muito comum para quem navega na internet. Há uma oferta absurda de dados, de frases, de informação, e junto com ela há um crescimento absurdo da pergunta: em quem é que eu, internauta, posso acreditar? Isso já deve ter se passado com alguns de vocês. Ah, eu vi isso na internet, as pessoas dizem. Dizer isso, eu vi isso, eu li isso na internet, é o mesmo que dizer, eu ouvi dizerem isso lá na esquina, alguém me contou. Não significa que essa informação seja verdadeira ou que ela tenha lastro, ou que ela tenha origem, que ela seja confirmada. Daí a referência do Bill Kovac ao método jornalístico da verificação. Ou seja, a internet não vai tirar lugar, mas aumenta o desafio do jornalismo. Uma coisa interessante também é o aparecimento dessas três tendências que têm a ver com o que eu acabo de dizer para vocês. Oportunidades de comunicação em uma era de desconfiança e de mudanças disruptivas, que é o que nós vivemos.
Primeira delas, a primeira dessas tendências é a mudança dos laços de confiança. O eBay, que é essa modalidade de colocar o vendedor e o comprador em contato graças aos recursos digitais, substitui o classificado com muitas vantagens. Na era digital, a segunda tendência, tudo pode ser reformatado, reempacotado, reenviado, recriado. E a terceira tendência é o crescente poder do indivíduo. Eu queria comentar um pouco a segunda e a terceira, porque a primeira eu considero que está suficientemente clara. A própria maneira como os produtos analógicos são comercializados não some, mas a maneira como são usados e vendidos muda radicalmente. Você ainda tem o livro, e o livro vai sobreviver indubitavelmente por muito tempo, mas a maneira como se lê notícia de jornal, por exemplo, vai mudar aceleradamente. Já está mudando aceleradamente. Quanto ao crescente poder do indivíduo, ocorre hoje, são notas do Sidney, um declínio das instituições que controlavam e policiavam informações. A ideia do gatekeeper, a ideia do controlador, do jornalista como controlador da informação que vai a público ou que não vai a público. O jornalista como aquele encarregado de separar dos milhões de informações que chegam até uma redação, o que vai para o público e o que não vai para o público. Essa função que fazia das redações, das equipes de revistas, de jornais, de emissoras de rádio e TV, um filtro, essa condição está em declínio. Isso é muito interessante. O indivíduo hoje pode buscar muito mais daquilo que ele ouviu em algum lugar diretamente na fonte. Estudo recente, conduzido pelo Carnegie Institute Natchinson, informa que apenas 9% dos cidadãos consideram jornais uma fonte confiável de notícias. A perda de poder relativo da mídia tradicional ocorreu simultaneamente ao crescimento quântico, por vezes anárquico, da nova mídia, que destrói modelos de negócios e cadeias produtivas para colocar algo muito mais simples e direto no lugar. A lógica desse processo, segundo o pesquisador, é o que ele chama de Technology Business Plan 3.0. Como esmagar um mercado de 10 bilhões de dólares e transformá-lo em um mercado lucrativo de 1 bilhão de dólares. É isso que o eBay fez e que outras modalidades conseguiram produzir.